Pronto, bom dia para todos, professor George na área. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início aqui à nossa aulinha, tá? Vou iniciar com esse slide aqui para a gente treinar algumas coisinhas e, inclusive, eu vou espelhar o livro aqui para a gente poder fazer algumas questões que, inclusive, eu pedi para que vocês fizessem, para que vocês treinassem, tá bom? Bem, quando a gente fala mostrei para vocês que existe a definição de elementos químicos, né? Nós temos elementos representativos, temos elementos de transição, nós vimos isso. Vimos que os elementos representativos são todos aqueles que na configuração eletrônica vai terminar em S ou P. Vimos que os de transição externa são todos que na configuração eletrônica terminam em D. E vimos que na configuração eletrônica daqueles elementos que terminam em F, nós chamamos de transição, elementos de transição internos, inclusive, são esses daqui que vocês estão vendo abaixo, né? Que são todos que terminam em F. A página, deixa eu só verificar a página aqui do livro. Ele está na página... Deixa eu abrir aqui. Página 211. 211 a página. Nosso livro, é? Nosso livro, justamente. Mas eu vou primeiro falar aqui sobre aí, eu peço para que vocês peguem o livro, tá? Prosseguindo aqui, crianças. Mas também nós temos a definição entre metais e ametais. Inclusive, tem algumas curiosidades no nosso livro que fala sobre, por exemplo, a questão dos metais pesados. Né? Posso citar dois exemplos muito comuns. O chumbo e o mercúrio. Inclusive, no mercúrio, quando a gente fala do mercúrio, a gente fala sobre os chapeleiros malucos, né, que tinha na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, onde a produção desses chapéus, né, que eles utilizavam na época, a matéria-prima era o mercúrio. Então, esses chapeleiros, eles passavam a ter problemas mentais, né, problemas nervosos, justamente pelo excesso desse metal. O chumbo também. O chumbo, a doença relacionada ao excesso do chumbo, chama-se saturnismo. Já ouviu falar disso? Então, saturnismo é uma doença que afeta o teu sistema nervoso, quando você tem o excesso de chumbo no teu organismo. Então, obviamente que esses metais, a boa maioria faz parte do nosso, da nossa alimentação, né, das nossas energias, mas o excesso de alguns pode nos causar problema. No caso, é o que nós chamamos de metais pesados, e são pesados não só pela sua massa atômica, mas também pelo fato deles permanecerem presentes no nosso sistema, né, no nosso organismo, por mais tempo, sem que o nosso próprio sistema consiga sintetizar esses metais. Tá ok? Só repetindo o que eu tinha falado, sobre os semimetais que não existem, né? Não existem mais, agora só são metais e ametais. Estou passando aqui, voltando. Eu quero a canetinha só para eu poder frisar algumas coisinhas. Falou aqui de semimetais, isso não existe, tá? Ó. Então pode riscar aí do seu caderno semimetais, isso não existe. Ou é metal ou é ametal, tá? Não tem mais essa definição só exclusivamente de metal, semimetal e ametal, não. Então, ou é o metal ou é ametal. Isso é fato, tá? Então, quando a gente vê aí a definição deles, ainda existe essa classificação aqui abaixo como semimetal, como vocês estão vendo. Mas isso daqui não existe mais, tá? Ou você classifica como metais, que é todo mundo que está aqui, ó. Todos esses. Então, você vê que a maioria dos elementos na tabela são os metais. Esse daqui, que eram semimetais, se enquadram agora aqui nos ametais. Eles estão enquadrados agora aqui, ó. Tá? Eles fazem parte disso daqui. Não temos mais essa definição para semimetais. Então, quais são as características deles, professor? Os metais, vocês estão vendo que a boa maioria, os metais, eles são maleáveis. O que é isso? Eu consigo transformar esses metais em qualquer utensílio. Eu consigo transformar numa faca, eu consigo transformar numa mesa, consigo transformar numa cadeira. Eles são bons condutores de calor e de energia elétrica. Então, você tem um ferro que está eletrizado, se você tocar naquele ferro, você vai morrer. Porque ele lá conduz corrente elétrica, isso é fato. Então, todo metal tem essa capacidade. Alexandre... Não,
Alessandra. Então, veja, todo metal tem essa capacidade de conduzir corrente elétrica e de conduzir muito bem o calor. Então, já duas características relacionadas aos metais. E eles são dúcteis. O que é isso, professor? Dúctil. Dúctil é a capacidade desses metais ser transformados em fios. Então, vocês notam que os fios são utilizados fios metálicos, né? Então, na eletricidade, eu preciso de um fio metálico para poder conduzir corrente elétrica. Então, são 3 características relacionadas aos metais. E os ametais, professor? Quais são as características? Os ametais, gente, são totalmente o oposto dos metais. Tá? Então, se os metais são bons condutores de corrente elétrica e de calor, os ametais são maus condutores de corrente elétrica e de calor. Se os metais são dúcteis, os ametais não são. Se os metais são maleáveis, os ametais não são. Eles são totalmente o oposto. Então, os metais têm alto ponto de fusão e ebulição. Os ametais não. Então, tudo que é de um metal é o oposto para o ametal. Tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui. Então, o que significa dúctil mesmo? Dúctil é a capacidade de se transformar em fios. Então, de ductibilidade é quando eu consigo transformá-los em fios. Tá? Então, tem a característica dúctil. Então, por exemplo, você tem aí a lã de aço, né? Aquela palhazinha de aço. Ela é dúctil. Você vai pegar o aço e vai conseguir transformar ele naquele filamento, naquele fio. Então, ali é a característica de ductibilidade. Ele tem resistência, tem, na verdade, a chamada tenacidade. Ok? Vamos ver um exemplo aí para a gente poder... a gente tem que praticar, né? A prática leva à perfeição. Então, ó, um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na segunda camada. 18 na terceira camada. E 7 na quarta camada. Então, ele tem 4 camadas aí para distribuir essa quantidade de elétrons. A família e o período em que no caso, esse elemento vai se encontrar respectivamente. A família e o período. Lembrando, família é vertical, né? Ó. São quantas famílias, professor, na tabela periódica? São 18. São quantos períodos, professor, na tabela periódica? São 7. Não esqueça. 7 períodos, 18 famílias. 18 colunas, 7 na horizontal. Tá? 18 na vertical, 7 na horizontal. Então ele quer saber qual a família. Como é que eu sei? Eu tenho que olhar a última camada. Tá na quarta camada, não tá? Ele está dizendo que na quarta camada tem 7 elétrons. Maria Vitória presente. Tudo bem. Tem 7 elétrons, tá vendo? Na quarta camada. Então é como se eu estivesse fazendo assim, ó. 4 4N2 4P5 4N2 4P5. Eu distribuí 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, entendeu? Que é a distribuição por camada. Então, na quarta camada, que é bem que onde eu parei, eu tenho isso aqui. É S2, não é N não, desculpa, tá? Vou botar aqui, ó. É um S, tá? Eu vou apagar logo para não ficar... Vou apagar aqui. Só esse daqui, não é um N, é um S. Pronto, agora dá para ver que é um S. Então, veja. Aí é a que nós chamamos de distribuição por camada, tá? Então, como é que eu sei, professor, a família? Como é que eu sei o período? A família, eu vou saber aqui, ó. Eu vou somar, gente, ó. 2 mais 5. Estou somando 2 mais 5. 2 mais 5 é quanto? É 7. Né? Então, 2 mais 5 é 7. Então, esse 7, que eu vou colocar aqui, é a quantidade de elétrons. Então, esse elemento, ele tem 7 elétrons. Então, a quantidade de elétrons vai indicar a família deles. Lembra que eu falei para vocês que antigamente os elementos químicos eram ordenados lá, a ordem crescente, mas a numeração era em algarismo romano, lembra? Hoje, a tabela periódica atual, ela organiza os elementos por números arábicos, de 1 a 18. Então, a família desses elementos aqui é a família dos halogênios.
O halogênio hoje, o halogênio, ele é da família 17, tá? Você tá vendo que terminou em SP, não foi? Ó, tá vendo aqui, ó? Terminou em SP, não é, ó? Terminou em SP, ele é representativo, né? Então aqui é da família 17, ó. Vou colocar aqui, família 17. Que na família 17, todo mundo da família 17, ele tem 7 elétrons na sua camada. Aí, no caso aqui, ó, que é o que nós chamamos de camada de valência. Vou botar assim, abreviado, CV. Camada de valência. Então, esse elemento, ele está no quarto período. Onde é que eu vejo o período, professor? Aqui, ó. Aqui na frente, ó, na frente do subnível. Se fosse 5, seria o quinto período. Se fosse 6, sexto período. Se fosse 3, terceiro período. Tá? Então, é aqui na frente do subnível que eu vejo período. Então, bora ver se eu tô certo, né? Bora ver se eu não me enganei aí. Então, é halogênio. Tem 7 elétrons na camada de valência. E ele é do quarto período. Tá vendo como eu não me enganei? Vou só apagar aqui para não ficar na frente de vocês. Então, ó, ele é um halogênio porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Nós vimos que eu somei 2 mais 5, 7. Não é verdade? E nós vimos que ele está no quarto período, porque eu vi que quando eu fiz a definição lá da distribuição eletrônica, ele parou lá no quarto período. Tudo bem? Ficou entendido isso daí? Ficou entendido, gente, isso daí? Vamos conseguir? Oi. Oi, diga. Perguntar se tinha entendido, eu só disse sim. Não, a Lia não entendeu. Você não entendeu, né, Lia? Pois tá. Eu vou fazer bem aqui, ó. Mas eu expliquei de novo. Explico sim. Veja. Olha as informações que ele deu. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons. Ó, diz que 2 elétrons, ó, na primeira camada. A primeira camada tá aqui, ó, camada K. Tá? Essa é a primeira camada. 8 elétrons na segunda, tá aqui, ó. 18 elétrons na terceira, tá aqui, ó. E 7 elétrons na última, ó. Bora contar. 1, 2, 3, 4. São 4 camadas, não são? 4. Então, qual o período aqui? Quarto. Quarto período. Quantos elétrons tem nesse quarto período? 7. Tem 7 elétrons. Então, professor, 7 elétrons. Oi. Diga. é para anotar a pergunta. Isso é para anotar a pergunta? Dessa daqui que eu estou mostrando? Uhum. Não, não precisa não. Só observa. Tá? Só observa. Não precisa se anotar nada não. Esse daqui eu já disponibilizei até para você, já, esse slide aqui. Só estou mostrando a explicação. Só observa, tá? Então, veja. Tem os 4 períodos. Ó. Cada período, período 1, período 2, período 3, período 4. Cada período tem a sua quantidade de elétrons. Se eu fosse somar aqui, ó, se eu fosse somar tudo, eu saberia quantos elétrons tem nesse elemento. Ponto. Quantos elétrons eu tenho nesse elemento, tá? Nesse caso aí, eu vou olhar só a camada de valência. Então, a camada de valência, gente, eu posso apagar aqui, não posso? Só mostrar para vocês. A camada de valência é sempre a última. É sempre a última, tá? Então, veja. Essa é a camada de valência. Tá vendo, Lia? Ó, aqui, Lia. É aqui, Lia, os demais, que eu vejo a família e que eu vejo o período desse elemento. Então, a família eu vou ver pela quantidade de elétrons que ele tem. Então, aqui por camada, nós estamos vendo que tem 7 elétrons. Tem 7 elétrons. Então, os elementos que possuem 7 elétrons na sua camada de valência, eles são conhecidos por halogênios. Então, 7 elétrons são o quê? Halogênios. Então, ó, 7 elétrons, família dos halogênios. Vou lá embaixo. Tem que aprender a escrever com isso daqui. Vai ficar mais ridículo ainda agora. Mas tudo bem.
Halogênios, tá? Então, a família dos halogênios, a família que tem 7 elétrons na camada de valência. Então, você está vendo que ele está nessa sétima família, que hoje é conhecida como 17. Mas ele está em qual período? No quarto. Porque se você contar as camadas aqui, ó, camada 1, camada 2, camada 3, ó, que é o M, e a última camada, camada 4, que é o N. Por isso que ele está no quarto período. Então aqui é o quarto período. E aí é a minha resposta. Família dos halogênios do quarto período. Ficou entendido isso daí? Professor, se não quisesse fazer por... E se eu não quisesse fazer por camada, professor, como é que eu faria? Eu posso fazer a distribuição eletrônica natural, aquela que a gente viu no livro? Eu posso fazer a distribuição eletrônica natural? Pode. Mas para isso a questão vai ter que fornecer o número atômico do elemento para você fazer a distribuição. Tá? Então, dessa maneira também é feita. Tá? Eu posso tanto utilizar a maneira tradicional, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Eu posso utilizar essa daí normal, que da mesma maneira eu vou chegar na quantidade de período e na quantidade de elétrons por família, por camada. Consigo fazer dessa mesma maneira, sem prejuízo nenhum. Tudo bem? Vou prosseguindo aqui, gente, que eu quero chegar hoje em propriedades periódicas. Só mais uns 3 exemplos para a gente poder frisar. Então, na classificação periódica, considera-se uma sequência de elementos de transição dispostos em ordem crescente de número atômico. Pode-se concluir que os elétrons vão sendo acrescentados sucessivamente na... A gente tem que ver isso daqui, ó. Na penúltima camada eletrônica. Então, veja. Como é que eu vejo isso, professor? Aqui, ó. Quando eu estou falando, por exemplo, de um elemento de transição, a configuração dele é essa, ó. Eu vou ter um nível aqui, né, ó, nível. Eu vou ter um S, que vai ser o 2. Aqui, ó, vai ter na frente, só para a gente ter um parâmetro, N-1. Então, N-1. E vou ter aqui o orbital D com a quantidade X. Tá? Esse orbital D com a quantidade X. Eu tenho esse valor assim. Aqui é que eu faço a representação de um elemento de transição. No caso aqui eu estou falando de uma transição externa, tá? Porque eu terminei em D. Ok? Então eu vejo isso. Ó. Esse N é o nível, tá? Então ele pergunta aí, ó. Na classificação periódica considera-se uma sequência de elementos de transição dispostos em ordem crescente do número atômico. Pode-se concluir que os elétrons vão sendo acrescentados sucessivamente na penúltima camada eletrônica. Então a penúltima camada está relacionada com isso daqui. Então quando você encontra, deixa eu dar um exemplo, o ferro ele tem 26 elétrons. Então quando você distribui, ele vai terminar em NS. N, lógico que tem aqui o nível também, né? ND, de quanto? D5, se não me engano. Porque como é que eu sei lá a família deles? Eu vou somar aqui, ó. 2 mais 7. Né? Então, 2 mais 7 vai terminar na família 7. Na transição, nós temos essa diferenciação. Eu só vou conseguir trabalhar com vocês quando eu estiver realmente em sala, para poder trabalhar de fato com as transições, porque elas são um pouquinho mais complexas. Então, por enquanto, eu quero só que a gente se atente ao fato delas existirem. Que se eu distribuo eletronicamente qualquer valor, qualquer número eletronicamente falando, se eu terminar em D, eu vou terminar numa transição externa. Se eu termino em F, eu vou terminar numa transição interna. E é isso que eu quero que vocês saibam. Não quero que vocês fiquem, meu Deus, eu não vou conseguir resolver questões relacionadas à transição. Não, eu não quero que vocês se atentem agora a esse detalhe. Quero só que vocês consigam fazer a classificação de um elemento de transição e de um elemento representativo. Tudo bem? Então não vamos também nos desesperar, tá, gente? Nós estamos aqui para ajudar vocês, ok? Desculpa, a garganta não tá boa hoje, perdão, gente. Aconteceu alguma coisa aqui com o meu sistema. Parou de compartilhar. Talvez tenha sido
A Mônica deve ter entrado na sala. Então vamos lá. Os elementos 1, 2 e 3, eu vou passar já para conteúdo, tá? Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas e sua camada de valência. Então, isso daqui é o final, tá? Ó. A gente distribuiu e chegou nesse final aqui para cada um. Então, tem esse daqui, ó. Olha, veja, qual o período aqui, ó? Terceiro período, tá vendo, ó? Terceiro período. Qual o período aqui? Quarto período, tá vendo, ó? E qual o período aqui? Terceiro período. Quantidade de elétrons, ó. 2 mais 3, 5. Então, que família é? Família do nitrogênio, que é da família 15. Aqui, ó, 2 mais 5 dá quanto? Dá 7. Que família é essa? Acabei de falar para vocês. É dos halogênios, né? Isso, ó, da família 17. Tabela periódica nova mostra isso pra gente. Família 17. E essa última aqui, ó, só tem 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons significa dizer que nós estamos aí relacionando esse elemento para a família dos alcalinos terrosos. Então, são metais alcalinos terrosos aí. Com base nessas informações, assinale a afirmação errada. Tá? Então, que era errada. O elemento 1 é um não metal, que no caso aqui, esse não metal é o mesmo a metal, tá, gente? Esse não metal mesmo a metal. Só esse barulho aí, a mesa aqui não tá muito legal, viu? Esse barulho rangendo aí é da mesa, tá? Essa mesa minha aqui, ela tá nas últimas. Então, é um ametal, tá? Esse não metal significa dizer que é um ametal. Deixa eu dar um jeito nessa mesa hoje. Isso é verdade? O 1 é um não metal? É verdade essa afirmação? Ou ela é errada? Alguém pode me ajudar? Como é que eu sei que ela não é metal ou que ela é metal? É de acordo com a tabela? É de acordo com esse valor. Ó, 2 mais 3, veja aqui, ó. 1, tá? Não são 2 elétrons aqui? Não são 3? Você vai somar, ó. Tá? 2 mais 3 dá quanto? Dá 5. Não é verdade? Então, se dá 5, você tem 5 elétrons nessa camada. Ok? Que é a camada de valência. Se tem 5 elétrons, ele é da família do nitrogênio. Se é da família do nitrogênio, ele pertence à família 15. Ou grupo 15, que é o que a gente vê na tabela. Tá? Então, esse pessoal dessa família aqui, todos são o quê? Ametais. Né? Todos são ametais. Lembra que eu comecei falando as características dos metais? Então, todos eles são ametais aqui nessa família. Então, essa afirmativa aqui é correta, mas ele quer saber o quê? Afirmativa errada. Não é? Ele quer que a gente marque o que é errado. Então, aqui é correto. Isso aqui, ó, é verdadeiro. Ele quer que a gente marque o falso. Do mesmo jeito eu vejo para os outros. Se você somar aqui 2 mais 5, dá quanto? Dá 7. 7 é o quê? É um halogênio, que eu falei bem no início, né, da família dos halogênios. E esse 2 aqui, ó, só tem 2 elétrons na camada de valência. Então, se são só 2 elétrons, é um metal alcalino terroso. Tá? Então, vamos olhar aqui a letra B. O elemento 2 é um halogênio? O elemento 2 é um halogênio? Acabamos de ver que é, não é? Não foi isso que eu mostrei para vocês? Então, ó, ele é da família 17, que ficou assim meio borrada. Mas vou botar aqui, ó. Ele é da família 17. Então, se ele é da família 17, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Quem sabe me dizer? Ele tem quantos elétrons? Soma aqui, ó. 2 mais 5 dá quanto? 7. 7. Então, ele tem 7 elétrons. Então, esses 7 elétrons aqui significa dizer que nós estamos nessa família aqui, que são os halogênios. Então, 7 elétrons halogênios, 5 elétrons família do nitrogênio, 6 elétrons calcogênio, e assim a gente vai definindo as famílias. Então, nesse caso aqui, o B, ele é verdadeiro. Eu estou querendo o errado, tá? Eu estou querendo o falso. O B, que o 2 aqui, ó, é verdadeiro, é um halogênio. Na letra C, o elemento 3, que é esse daqui, ó, é um metal alcalino terroso? É. Por quê, professor? Porque ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Eu estou somando ele com alguém? Eu somo ele com alguém? Não. É o valor que tem lá. Se fosse só um aqui, ó, por exemplo, tivesse só um, que tipo de família seria essa? Aí seria dos metais alcalinos, né? Aí seria metais alcalinos. Se fosse só um. Mas como é 2, aí, ó, é metal alcalino terroso.
É o MAT. É o metal alcalino terroso. Esse T vai ficar estranho, mas tudo bem. Metal alcalino terroso e o outro seria metal alcalino. Então vamos para a pergunta. 3 é um metal alcalino terroso? É verdadeiro também, né? Eu quero falso. Eu só tenho 2 elétrons aqui, ó. Então é metal alcalino terroso. Tudo bem? Até aí tudo bem, gente? Tá dando para relembrar essas coisas? D. Os elementos 1 e 3. 1 e 3. Você vai olhar para o 1 e vai olhar para o 3. O 1 e o 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica? É verdadeiro ou é falso isso daí? Me digam. É verdadeiro ou é falso? Eles são do terceiro período da tabela Ele é periódica? falso. Acho que é falso, professor. Olha pra cá, olha ele, olha pra cá. Ó. 1 e o 3. Todos eles são do terceiro período aqui, ó. 3 aqui, ó. Aqui também, ó. Então eles são do terceiro período. É ali, gente, é ali na frente do S e do P que vocês veem o período do elemento. Tá? Então esses 2 elementos, eles são do terceiro período. Lembrando, o terceiro período ele fica na horizontal. Fica no horizonte, fica deitadinho, é no horizonte. Então, esses elementos são do terceiro período, então é verdadeiro. Tá? 1 e o 3 são do terceiro período. Então, a letra D também é verdadeira, mas eu quero a errada. Então, vamos para a letra E. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. O mesmo grupo é família, tá? A mesma família. Eles pertencem à mesma família? Pertencem? Não. Não. É falso. Esse daqui... Isso, esse daqui, ó. Esse primeiro nós vimos que é do nitrogênio, né, ó? Esse primeiro é nitrogênio. 2 mais 3, 5. Terminou com 5. Família do nitrogênio. Esse daqui, 2 mais 5, 7. Terminou com 7. Família de quem? Dos halogênios, né, ó? Halogênios. Então vai terminar com a família dos halogênios. Terminou com 7 halogênios. E esse outro aqui é um metal alcalino terroso, não é? Acabei de mostrar para vocês isso. Metal alcalino terroso, não é? Metal alcalino terroso. Então, eles são de famílias diferentes, não são da mesma família, não são do mesmo grupo. Então, é letra E. A letra E é a questão errada. Deu para vocês entenderem esse raciocínio, gente? Deu para entender esse raciocínio? Deu. Vamos prosseguir. Deixa eu ver qual é o gabarito. Aí, ó, o gabarito é a letra E. Os 3 elementos tá dizendo que pertencem ao mesmo grupo, mas eles não pertencem. Por isso que é a errada que nós marcamos aí. Deixa eu apagar aqui para eu poder passar para o outro. Vamos na configuração eletrônica total. Veja aqui, ó. A configuração eletrônica de um átomo é... Ele deu aqui pra gente, ó. Bonitinha, né? Configurou e tal. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Professor, repita a segunda questão. Repito-lhe. Veja, ó. O elemento 1, 2 e o 3, o gabarito correto seria a letra E, porque ele está dizendo que na letra E, esses 3 elementos, e a primeira também, ok. Esses 3 elementos, eles não pertencem à mesma família. Eles não pertencem ao mesmo grupo. Esse grupo 1, Lia, pela quantidade de elétrons que eu tenho aqui, ó, 2 mais 3, 2 mais 3, 2 mais 3 é 5. Tá? Eu estou somando aquela quantidade de elétrons. Então, 2 mais 3 é 5. Então, essa daqui tem 5 elétrons. Esses 5 elétrons está dizendo para mim que é a família do nitrogênio. Fez o cálculo lá na camada de valência, deu 5, família do nitrogênio. Fez o cálculo na camada de valência, deu 6, família do calcogênio. Fez o cálculo na camada de valência, deu 7, família do halogênio. E assim a gente vai classificando todos. Deu 8,
gases nobres. Você somou 6 mais 2, 8, gases nobres. Você somou 6 mais 5, 7, halogênio. E assim eu vou fazendo esse cálculo na camada de valência para poder definir qual é a família. Para poder dizer qual é o grupo. Então veja, esse outro aqui é 2 mais 5. 2 mais 5 quanto é? É 7. Então 2 mais 5, 7. Então que família é essa? É a mesma família do outro? Não, aqui é um halogênio. 2 mais 5, 7. Então aqui, ó, é um halogênio. E esse outro aqui, ó, ele só tem 2 elétrons. Só tem 2 elétrons. Então, se só tem 2 elétrons, eu não precisei somar com ninguém. É a quantidade que ele tem ali? Isso daqui são os metais alcalinos terrosos. Então, a letra correta vai ser a letra E. Porque esses 3 elementos não são da mesma família, como ele está dizendo que é. Ele está dizendo, 1 e 3 pertencem ao terceiro período? Pertencem. Aqui, ó. Onde é que eu vejo período? É aqui, ó. É bem na frente. Tá vendo esse número aqui, ó? 3. Esse número 3 significa dizer que esse elemento está no terceiro período. E que esse elemento 3 também, ó. Tá vendo aqui, ó? Terceiro período. Letra C. O elemento 3 é um metal alcalino terroso? É. Aqui a gente acabou de ver. Ele só tem 2 elétrons. Então, se só tem 2 elétrons, metais alcalinos terrosos. Letra B. O elemento 2 é um halogênio? É. Por quê? Porque 2 mais 5 é quanto? 7. Todo mundo que termina com 7 elétrons é o quê? É um halogênio. E na letra A, o elemento 1 é um ametal? Sim. Por quê, professor? Porque 2 mais 5 é 3, não é verdade? Não, 2 mais 3 é 5, não é verdade? Então, esse 5 significa dizer que eu estou falando do grupo do nitrogênio. E todo mundo lá é um ametal. Todo mundo lá tem características diferentes dos metais. São ametais. Ou não metal, como está escrito ali. Tudo bem, Lia? Isso daí? Vou voltar lá para a primeira questão que você pediu. Volta lá. Ele quer saber aí, ó, que é dos metais de transição. Considerando uma sequência de elementos de transição disposta em ordem crescente do número atômico, pode-se concluir que os elétrons vão sendo acrescentados sucessivamente na penúltima camada. Penúltima camada é essa aqui, ó. A camada onde tem o elemento D. Então, os elétrons vão ser acrescentados aqui, ó. No caso 5, que eu terminei com 5. Então, é no D que eles fazem o acréscimo dos elétrons para poder completar. Porque esse subnível D, Lia, e os demais, ele possui 10 elétrons. Ele pode suportar 10 elétrons. 10. Tá? Então, eu vou atribuindo valor nesse subnível. Tá? Por isso que ele está dizendo que na penúltima camada. Ok? Como eu até falei para vocês, não quero que vocês se atentem muito a esse detalhe agora não, tá? Mas vamos ter muito tempo para isso. Ainda vou reformar, aliás, ainda vou retomar esse estudo relacionado às distribuições eletrônicas, mas só para a gente, por questão de informação, para a gente trabalhar, ok? Ah, você falou da primeira, não foi nem da segunda não, né? Só para terminar aqui. Aqui, ó, você vai notar que foi por camada. Lembra que são 7 camadas? K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas. Então, essas 7 camadas, cada uma tem uma capacidade de suportar elétrons. Ó. Na camada K, suporta 2. Na camada L, 8. Camada M, 18. Camada N vai ter a quantidade. Mas eu vou terminar na camada N a distribuição. Então, se você for contar K, L, M, N, ó, contei 4. Então, já tenho 4 períodos, né? 4 camadas. Então, ó, aí eu já sei que eu estou no quarto período, porque eu contei 4 níveis, contei 4 camadas, então estou no quarto período. Mas como é que eu vou saber a família? A quantidade de elétrons que tem nesse quarto período, que no caso seria aí na camada N. Então são 7 elétrons. Então esses 7 elétrons indicam para mim que eu estou dando que família? A família dos halogênios. Por isso que ficou aí o gabarito como sendo letra C. Tá ok? Vou prosseguir aqui. Que eu parei em que questão? Não me recordo qual foi a questão que eu parei. Foi da sequência dessa, não foi? Foi aqui, pronto. Aí eu vou dessa daqui, eu vou passar para o conteúdo mesmo, tá? A configuração eletrônica do átomo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Você vai notar que eu terminei em que, gente? Eu terminei em D. Se eu termino em D, é um elemento de transição ou elemento representativo? Me respondam aí agora. Se eu terminar em D, ele vai ser representativo ou ele vai ser de transição?
Alguém me ajude. Alguém me ajude aí a entender. É representativo ou é de transição? Representativo não. Ele é de transição. Só é representativo se ele terminar em S ou P. Não esqueçam, gente. Só é representativo se terminar em S ou P. Tudo bem? Você não vai esquecer isso, não. Só é representativo se terminar em S ou P. Terminou em D ou F, é de transição. Ok? Então aqui, se eu quisesse ver quantos elétrons tem nesse daí, eu tinha que somar tudo, né? Ó. Somava aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, né? Ó. Então aqui eu tenho 25 elétrons, não é verdade? Porque, ó, se eu somo bem aqui, ó. Se eu somo aqui, tá dando 10. Com a soma de subida aqui também é mais 10, né? Não, ó. Então já tenho 20. Aí eu terminei aqui e completei, ó. 5, né? Então, 25 elétrons, não é verdade? Mas bem aqui, gente, ó. Bem aqui é a camada de valência. É aqui, gente, que eu vou saber o período desse elemento de transição. Vou saber o período. E vou saber a família dele. Período e família, tá? Eu sei o período e eu sei a família aqui, nessa camada de valência. Mas vamos para o que a questão quer aqui da gente. Para esse elemento podemos afirmar. 1. Ele é representativo, está correto isso? Está correto? Ele é representativo? Alguém? Representativo ou não? É não, gente. Ele é de Então, transição. A gente acabou de ver, não foi? Ele é de transição. Representativo só se tivesse terminado em S ou P. S ou P, aí sim é representativo. D ou F é transição. Então, 2. Elemento de transição? Opa, elemento de transição. Então, bora marcar aqui. Bora segurar aqui, ó. Seu número atômico é 25? Seu número atômico é 25? É, ó. Eu não somei bem aqui. Aqui é 10, ó. 10. Aqui também. Por que, professor? Aqui é 10. Você tá somando o quê? Tô somando isso daqui, gente, ó. 2, mais 2, mais 6, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, não é não? 2 mais 6, 8, mais 2, 10, não é não? E sobrou quanto aqui? 5, né, ó. Somando tudo, eu tenho 25. Então, o número atômico desse elemento, que é o Z, não esqueça, o Z aqui é o número atômico, ele é 25. Então, está correto. Então, é correto aqui também, ó. No 1 e no 3. No 1 e no 3. Qual é a letra aí, então, gente? Dá para saber agora, né? Qual é a letra aí? Quais os que estão corretos? Somente um está correto? Um nem correto tá, né? Então, letra 2 e B. 3. 2 e o 3. Né, ó. Elemento representativo, ele não é. Ah, não, gente. Eu tenho que... Eu estou equivocado. Não, tá certo. É correto mesmo, é falso aquela primeira. É porque eu achava que ele tinha embolado aqui, não, mas tá correto. É 25 a soma que a gente fez, tá? Então é letra B. É letra B como sendo aí. Possui 7 elétrons. Ah, nem olhei essa última afirmativa, né? Possui 7 elétrons no subnível. Possui, que se eu somar aqui tem, né? Ó, 2 mais 5, não é verdade? Aí viu o equívoco da minha parte. Então, peguei no subnível, somei. 2 mais 5, 7. Então é a letra C, 2, 3 e 4. Né? 2, 3 e 4. Desculpe aí essa pequena falha, tá? Então, eu já quero começar parte nova, tá? Depois vocês veem isso daqui. Deixa eu só ver essa questão, essa bem daqui. Porque tem uma distribuição nela, né? Está tendo um problema na minha internet. Está travando tudo aqui. O programa acabou de me avisar. Um elemento químico que está na família 4A. 4A, gente, é o antigo família do carbono, que hoje é a família 14. Hoje é a família 14. E está dizendo que está no quinto período. Se você tiver uma tabela na mão aí,
ou no livro, você vai lá no quinto período, lá na família do carbono, que é lá na família 14, você vai lá, procura 14, aí conta, né, o período 1, 2, 3, 4, 5, aí você vai saber que elemento é esse. É assim que a gente utiliza a tabela. Caso não seja necessário você usar a tabela, caso você não tenha a tabela para usar, você pode fazer relações disso daí, o que nós chamamos de configuração eletrônica. Né? Então, um elemento químico está na família 4A e no quinto período da tabela periódica. Sua configuração eletrônica permitirá concluir que seu número atômico é. Então, eu posso fazer dessa maneira. Isso daqui, gente, se vocês quiserem até tirar um print disso daí, é bom. Porque isso daí é o que nós chamamos de distribuição eletrônica propriamente dita. Você vai distribuir os elétrons através desse gráfico aí. Tá? É aquele gráfico, ó. Vocês veem, ó. Vocês estão notando que ele vai assim, ó. Passa aqui, ó, primeiro, ó, e volta para cá, ó. 1s2, ó. 2s2. Aí 2p6, 3s2, ó. Ele vai cortando aqui, ó. Aí volta, ó. 3p6, 4s2. 3d10, 4p6, 5s2 e assim sucessivamente, ó. Vai seguindo essa mesma ordem, tá? E eu consigo fazer a distribuição desses elementos. Mas vamos ver como é que fica aí, distribuindo naturalmente. Diga, Riquelme. Vai falar alguma coisa, Riquelme? Então, Desse gráfico aí, não, professor. Não entendi, repete. Entendi essa parte aí, ó, desse... Veja, ó, tu tá olhando aqui em cima? Aí. Tu tá vendo aqui a distribuição, não tá? Ó? Né? Tu tá notando que eu coloquei os valores. 2, 6, 10, né? Tá vendo aí, ó. Porque o subnível S, vou colocar bem aqui do lado, ó. Subnível S, ele suporta 2 elétrons. Por isso que tu tá vendo aqui, ó. Todos S tem 2, ó, tá vendo? No subnível P, é 6, ó. Todos eles são 6. Certo? Subnível D, todos eles são 10. A quantidade de elétrons que eles suportam. São 10 elétrons. E o F, Riquelme, são 14 elétrons. F, 14 elétrons. Então, como ele quer que você relacione esse vindo aqui, ó. Quarto período. Aliás, quinto período da família 4. Então, tu vai ter que distribuir fechando esses períodos. Então, quando tu vem para cá, porque eu tô falando, ó, eu vou passar um traço em cima dele, ó. Tu começa por ele aqui, ó. 1s2. Tá vendo, ó? Olha para cá. Eu vou passar aqui, tu olha para cá, ó. Comecei com S2. Eu vou voltar, Riquelme, ó. Tô voltando, ó. Eu volto e vou para quem? Pro 2s2. Olha aqui, ó. Ele aqui, ó. Eu tô fazendo um zigue-zague, tá vendo? Vou voltar, Riquelme. Aí, ó. 2s2, ó. 2p6. 3s2. Olha aqui, Riquelme. 2p6. 3s2. Aí, retornando de novo aqui, ó. 3p6. 4s2. Aqui, ó. Só que você tá notando que o 4s2 dele aqui... Tá vendo, ó? Agora eu vou pra onde? Pro 3d10. Eu vou voltar, Riquelme. Aí, ó. Aí eu voltando. Vou sempre fazer esse zigue-zague, ó. Vou voltar pra quem? Pro 3d10. Então, 3d10. 4p6. 5s2. Ó, aqui, ó. 3d10. 4p6. 5s2. Tá vendo? Porque eu vou chegar no quinto período. É onde eu quero. Quero chegar aqui, ó. Tá? Aí eu vou saber qual o valor daquele número atômico que ele quer saber. Então, eu tô retornando, tá vendo? Ó? Retornando aqui, ó. Aí vai para onde? O 4D10, 5P2, que agora eu cheguei no quinto período. Se eu tivesse descido mais, eu ia ficar no sexto. Sim. Vou já relacionar aí, tá? Vou terminar bem aqui, pra gente poder falar sobre a tarefa. Então, Riquelme, eu parei bem aqui, ó, no 5P2. E o que é que eu faço agora? Eu vou somar todo mundo, ó. 2 mais 2, mais 6, né, ó. Somo todo mundo do jeito que tá aqui, ó. E eu vou ter esse valor. 50. Letra A. Tudo bem? Pelo jeito não vai dar para eu terminar o conteúdo hoje, não. Mas é muito mais a gente treinar mesmo, não precisa a gente correr também, não, tá? Quero muito mais que a gente entenda isso daqui do que só jogar conteúdo. O que eu quero é que vocês aprendam mesmo. Não quero que vocês decorem, não. Tá?
Deixa eu sair aqui então, para eu poder mostrar bem aqui outra coisa. É justamente o que eu estava espelhando aqui o nosso livro. Cadê, meu Deus? Tá aqui. Tá aqui o nosso livro, né? Espelhado. Vocês estão vendo o livro aí, então? A questão que eu tinha pedido para que vocês fizessem foi da página 111 a 112. Vocês podem mandar para mim, valendo a nota de vocês, tá? Mandem no sala de aula, tá bom? Isso é a nota desse ciclo agora, tá? Do terceiro ciclo. Foi feita, mas eu quero receber, tá? Mandem para mim, tirem uma fotinha, manda lá, tá? Na sala de aula, tá ok? Para eu poder arquivar, tá bom? E aí, sobre o que eu tô falando agora, eu vou passar mais à frente. Eu vou ver aqui qual é a página. Professor, o senhor pode repetir as páginas que o senhor passou? 211 e 212. Viu? Obrigado. 211 e 212. Aí você manda para mim no sala de aula, tá? Então, vocês podem fazer também, para a questão de treinamento, a página 216. É pra fazer pra treinar, professor? 216 e a 217 é para treinar. A 211 e a 12 é para mandar para mim. Tá bom? Então, 216 e 17 é para vocês treinarem atividade mesmo, tá? Que aqui é a distribuição eletrônica, saber quem é quem na tabela, tá vendo? Ó? Tá? Do tipo que eu trabalhei hoje, ok? Ó, saber quem são os elementos, tá? Então, esse daqui é para treinamento, 216 e 217, mas o que eu quero receber é 211 e 212, tá bom? E vocês colocam atividade da página 211 e 212, atividade avaliativa, coloque assim, para eu poder saber qual é a atividade que vocês estão me enviando, tá bom? É atividade de casa. Isso. Ok? Nossa aula acabou, né? Posso mandar? Não entendi, Lia. Pode sim. Tá? Tô aqui. Pode ser só as respostas, você não precisa copiar as questões, não, tá? Mande as respostas, mas especifique para mim que atividade é, para eu poder ter ideia do que vocês estão enviando. Tá bom? E, professor? Pois, gente, Professor, ó. Oi, Ricardo, diz. como é que envia? Quando tu entra lá no sala de aula, deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui. Deixa eu ver, Ricardo, se eu consigo abrir um bem aqui, rapidão. Aí eu já mostro para vocês, ensinando. Vou abrir bem aqui esse... Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa ele abrir aqui. Eita, vai abrir bem na página do livro. Não tem nada não. Você não tem acesso, aí tem que entrar aqui no outro login. Vai atrapalhar um pouquinho, mas vamos lá. Tô sem acesso, Riquelme. Minha internet tá ruim. Mas tu vai entrar na sala, aí tem lá o negócio, tem um espaçozinho assim de comenta, compartilhe, né? Aí lá no compartilhe você pode colocar uma informação e tem lá tipo um clipe. Quando você clica, vai ter um clipezinho, você clica nesse clipe, aí ele vai abrir os teus arquivos, aí você pode clicar de novo nesse clipe, ele vai e joga para mim. Tá bom? Qualquer coisa entre em contato com a Mônica, ela entra em contato comigo. Tá ok? Tá. E, professor, posso mandar pra Mônica, então? Pode, manda para ela. Manda para ela que ela dá um jeito de mandar para mim. Tá, pois, gente, um Tá abraço. bom, valeu, professor. E até a próxima aula, viu? Todo mundo estudando porque a gente precisa estudar, né? Um abraço para todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tá todo mundo presente, não tá?